Opa, e aí galera, suave? Hoje eu vim aqui pra trazer um vídeo do Otaku Monstro, de o personagem que superava o Sasuke e foi cortado. Pelo visto, o personagem é o Neji aí. E vamos ver o que ele ia falar sobre esse vídeo. Sobre o que ele ia falar. Vamos ver o que ele ia falar sobre. E se eu te disser que Sasuke e Neji são primos, e por cima disso eu te fazer uma pergunta: quem era melhor, Sasuke ou Neji? Vai pensar o seguinte: idiota, é óbvio que o Sasuke é Primos? Ué, primos? melhor. Essa pergunta é besta. Sim, a pergunta é besta hoje em dia. Só que se eu te disser que alguns anos atrás essa pergunta era muito relevante e o Sasuke mamava gostoso no nosso amigo Neji, tu acreditaria em mim? Não. Pra começar, a gente sabe que tanto o Sasuke quanto o Neji vêm de clãs muito lendários e clãs que tecnicamente vêm do mesmo lugar, ou seja, os dois são como se fossem parentes muito distantes, mas de certa forma são parentes sim. Pensando bem, até que faz sentido, porque os Hyugas, eles são descendentes do Hamura, e Hagoromo Hamura, alguma coisa desse tipo. Acho que o Oda Kaguya, agora não tô me lembrando exatamente, mas eu tô em dúvida se os Hyugas são descendentes do Hamura, ou do Hagoromo, ou da Kaguya. Kaguya não. São descendentes do Hamura, os Hyugas são descendentes do Hamura e os Uchihas são descendentes do Hagoromo, porque o primeiro a usar o Sharingan, entre aspas, se podemos dizer, é Indra. É Indra, que é a reencarnação do Sasuke, que é o primeiro usuário do Sharingan, que é filho do Hagoromo. Então, na teoria não, é isso mesmo, os Uchihas têm linhagem com esse tal, o primeiro usuário do Sharingan, que é o Indra, se eu não me engano, que é filho do Hagoromo, né? Que o Sasuke vem do clã Uchiha, e o clã Uchiha é o portador do poderoso Sharingan. Esse que vai evoluindo para Mangekyo Sharingan e em alguns casos vai evoluir para Rinnegan. Ah não, o primeiro usuário do Mangekyo Sharingan é o Indra, que é o filho do Hagoromo. Aí daí, a partir dos descendentes do Indra, surgiu o Sharingan, que a partir do que o Sharingan é um retrocesso, um pouco mais fraco do que o Mangekyo Sharingan. Mas calma aí, meu consagrado, não é bem assim, vai evoluir para Rinnegan. O Rinnegan é uma peculiaridade específica e rara mesmo dentro dos descendentes de Hagoromo. Ou seja, o Sharingan tecnicamente não evolui para Rinnegan, mas dentro do Hagoromo e alguns caras que tiveram Rinnegan, todos eles começaram com o Sharingan. É só tu parar pra pensar que a gente teve 3 Rinnegans mesmo, de verdade, tá? O do Sasuke, o do Hagoromo e o do Madara. E todos eles tiveram um Sharingan para contar a história. E só no caso do Hagoromo, que foi um pouco diferente, pois o Hagoromo também tinha um Byakugan, que também vai legal lá nos Hyuga, mas calma aí que não é hora dos Hyuga não. Ai, felicidade! Ou seja, o Rinnegan que é um ponto fora da curva, é um outlier que a gente considera Eu não me lembrava que o Hagoromo tinha um Byakugan. Eu não me lembrava disso não. sim uma característica do clã Uchiha, não 100%, é só de alguns membros muito raros, específicos e, mano, roteirizados, tá ligado? Tá ligado que é assim, né? Desculpe! E outra habilidade que é do clã Uchiha mesmo é o fogo, ou seja, eles têm o Sharingan e o fogo como características principais do clã deles. Tu nasce com essas afinidades e com esses poderes para ti, é só usar. Por outro lado aqui a gente tem o clã Hyuga, que é o clã do Neji. E esse clã tem o Byakugan como poder principal, que dá para os usuários a capacidade de ver em 360 graus, e também o Juken, ou punho suave, ou punho gentil, punho amigo, tá ligado? Tem tanta tradução nessa porra, mas o punho suave nada mais é que a junção de duas habilidades do clã Hyuga, porque o clã Hyuga tem uma outra habilidade que a galera quase não fala muito e esquece, que fica perdida dentro das habilidades do clã, que é a questão de expelir chakra. Eu sempre falo muito sobre isso. Assim como o clã Uchiha tem a capacidade de usar o fogo, essa afinidade com o fogo, os Hyuga não têm afinidade com nenhum elemento, mas sim, eles têm uma capacidade de expelir chakra. E essa questão de expelir chakra para eles é muito parecido com a questão do controle de fogo do clã Uchiha. É uma coisa deles, eles nascem com isso. E o clã Hyuga, como todo mundo sabe, é meio que um clã primo do clã Uchiha, porque ambos descendem do mesmo lugar, da Kaguya, onde a Kaguya teve 2 filhos, Hagoromo. O Hagoromo veio vários clãs através do Hagoromo. A questão é que Ah, é isso. Os Hyugas
são descendentes do Hamura, e o Hamura é descendente da Kaguya. E os Uchiha são descendentes do Indra, e o Indra o Indra é filho do Hagoromo, e o Hagoromo é filho da Kaguya. Então são todos... Tem uma árvore muito longe de... No caso tem uma árvore... A árvore genealógica deles é ligada, mas de uma forma muito longe. E do irmão do Hagoromo, Hamura Otsutsuki, criou um clã. A árvore genealógica deles é longa, é longe a ligação deles. Apenas o clã Mas existe. Hyuga. Tem também os Otsutsuki da Lua, que são descendentes do Hamura, e tecnicamente é um outro clã, né? Eles são considerados Otsutsuki, porém eles são descendentes de um Otsutsuki que já não era 100%, ou seja, eles são uma variação de Otsutsuki. Então Hamura teve dois clãs descendentes, os Otsutsuki da Lua, que não são iguais aos Otsutsuki que a gente conhece, os clássicos, e também os Hyugas. E como maiores representantes desses clãs, tivemos Sasuke e Neji. Sim, Sasuke é um dos maiores representantes do clã Uchiha, ele é o protagonista Uchiha, então não tem como ele não ser o maior representante de todos. Eu sei que muitos dizem que o Madara é o maior representante. Não é Madara, não é Itachi, é Sasuke. Não, é o Sasuke, ele é o principal de todos aqui dentro da obra, não adianta. E lembrando, não tô falando de força e poder, que também em força e poder também Sasuke foi um dos maiores, perdendo pro Madara, que alcançou o nível mais alto de todos, pois o Madara foi sim o Uchiha mais forte. O Madara é uma anomalia, não tem nem discussão. Forte da história, já que ele alcançou o nível Otsutsuki lá pra cima. Nem Sasuke, no seu auge de poder, junto com Naruto, conseguiu vencer o Madara. Mas eu não tô falando de poder aqui, eu tô falando de representante. O maior representante na obra é sim o Sasuke. E no caso dos Hyuga, é inegável que o Neji é sim o maior representante. E ambos carregavam duas características muito parecidas em principais. O fato deles terem um gênio versus o seu destino. Onde no caso do Neji, apesar dele ser um gênio, sim, todo mundo sabia disso, ele acreditava que estava preso ao destino dele por ter nascido na casa secundária do clã Hyuga, que pra quem não sabe era dividido em duas casas, a casa primária e a secundária, onde a secundária simplesmente servia para proteger a primária. Tanto que os membros da casa secundária tinham um selo amaldiçoado, que é o selo amaldiçoado do pássaro engaiolado. Selo esse que tinha a capacidade de fazer o membro que tinha ele sofrer, pois os membros da família primária tinham a capacidade de ativar esse selo, fazendo com que as células do cérebro do arrombado que tivesse o selo fosse derretendo literalmente, e também uma forma de proteger o Byakugan quando esse cara ia pro Vasco, pois ele tecnicamente destruiu ele inutilizava o Byakugan depois do falecimento do amigo. Morreu. Já no caso do Sasuke, sobre isso do destruir o Byakugan, essa característica dessa marca eu não conhecia isso não sabia disso não. Ele também era um gênio, mas teve o destino da vida dele mudado a partir do momento em que aconteceu uma desgraça na família dele e no clã dele no geral. Na verdade, a espécie dele literalmente foi eliminada quase da face da terra. Por quem? Pelo próprio irmão dele. E assim o Sasuke seguiu o caminho do ódio, querendo se vingar do irmão dele por ter feito aquilo e destruído tudo que ele conhecia e toda, literalmente, a família dele. Só que se tu for parar pra pensar que ambos eram gênios e tinham esse destino. No caso do Neji, teve a questão de ele também perder alguém da família, muito importante pra ele, que era o pai dele. Sim, Neji perde o pai dele, assim como o Sasuke perde toda a família dele. Claro que no caso do Sasuke é muito maior. Só que o Neji perdeu o pai dele por causa da família primária na cabeça dele. Isso deixou ele preso, entendendo que a qualquer momento isso podia acontecer com ele. Só que ele não buscou vingança. A forma do Neji de expressar a dor dele por ter perdido o pai e por ser um cara que na cabeça dele tinha um destino selado, que ia sempre ser o cara da família secundária, foi treinar e superar e ser o melhor de todos dentro do clã dele. No caso do Sasuke não. O Sasuke não teve essa oportunidade, já que o Itachi, todas as vezes que encontrava o Sasuke, fazia ele lembrar o motivo dele estar na Terra. O motivo do Sasuke de estar vivo era pra vingar o clã dele e se vingar do irmão dele. Oi, meu chapa. Atenção, freguesia, calma aí, é o carro da rua passando aqui. Ah não, mano, o Goku, ah não, cara. No seu ovo, para pedir para que o senhor se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 225 mil inscritos até o final do Natal. Exatamente, ajude a gente aí se inscrevendo, hypando o vídeo também, dando like para que a gente possa continuar o trabalho para vocês, tá bom? Muito obrigado. Só que aqui que tem um ponto muito interessante, ambos sofreram nessa questão da família, ambos tinham Dojutsu, Neji tinha um selo amaldiçoado, só que Sasuke também ganhou um selo amaldiçoado. Esse que foi um selo da... Caraca, pior que é verdade, né?
ao Sasuke, na verdade colocado nele através do Orochimaru, que nada mais era que a criação do Orochimaru para usar de certa forma o Senjutsu, que nada mais é que o chakra sábio. Então ele criou uma adaptação usando o chakra sábio ali, e ele criou essa variação toda criando esse selo, pois ele não tinha um corpo forte o suficiente para aguentar o treinamento e o uso do Senjutsu. Então através disso que ele cria o selo amaldiçoado. A questão é que ele separa o selo amaldiçoado em alguns tipos de selo, onde a gente tem o selo amaldiçoado do céu, que o Sasuke e a Anko usava, tem um selo amaldiçoado da terra, que é o do Kimimaro, tem um selo amaldiçoado do quarteto do som, onde cada um deles tinha o seu selo amaldiçoado, tinha os selos amaldiçoados dos prisioneiros do Orochimaru, e esse selo dava poderes aos caras que tinham ele. Porém, um ponto aqui é que os dois selos são totalmente diferentes um do outro, mas na questão, no geral aqui, os dois personagens são tecnicamente iguais. Ambos são de clãs lendários, que têm doujutsu, que têm ligação com o Kaguya, perderam pessoas importantes no passado e ainda tem um selo amaldiçoado. Ambos têm um selo, que na época do clássico era muito marcante. Os dois selos eram muito importantes dentro da história de Naruto e dentro da história dos personagens. E indo agora pro estilo de luta dos dois personagens, a gente vê que o Sasuke dominava ninjutsu, genjutsu, taijutsu e utidori. Claro que o Sasuke depois, ele também tem o Amaterasu, ele também tem Susanoo e sobe muito. A questão é que até o clássico, até o final do clássico, o Sasuke tinha o Chidori como técnica principal dele, juntamente com um pouquinho do Sharingan ali. Já o Neji era um especialista em taijutsu, usando as suas habilidades do clã, né? Que é o punho gentil, onde ele usava os trigramas 34, 864, 80 não sei quantos, cento e poucas palmas. Nessa foto aqui parece que o Naruto tá sendo alvejado por balas, né? Não parece? Aqui, ó. Vários buracos atravessando ele. Tinha várias variações do punho suave, e o Neji era especialista em usar o punho suave, ele só usava isso. Onde, apesar de ser atribuído ao Neji os elementos água, fogo e terra, ele nunca foi visto usando técnicas de outros elementos. Ou seja, Neji só usava punho gentil, especialista em punho gentil, só as habilidades do clã dele. Totalmente ao contrário do Sasuke, que usava outras técnicas, principalmente na época do clássico. Mano, eu fico pensando, imagina se o Neji focasse também em usar jutsu elementais. Jutsu mesmo, jutsu de elementos. Caraca, ele seria ainda mais roubado, ele seria ainda muito mais poderoso. Isso é bastante roubado. Fogo e raio. E é nessa parte do combate que a coisa fica feia pro Neji, pois até o clássico Neji conseguia segurar a bronca. Sim, Neji se equiparava ao Sasuke na época do clássico, e apenas usando as técnicas do clã Hyuga. Ele se equilibrava com esse cara. A partir do momento que a gente foi pro Shippuden, tudo mudou, pois o Neji ficou muito para trás, já que nem o estilo de luta do Neji mais funcionava dentro do mundo Naruto no geral, pois as coisas estavam ficando muito grandes, muito poderosas, onde o estilo do personagem Neji morreu no clássico. Ele era legal até o final do clássico. Depois disso, ele literalmente perdeu a relevância, perdeu tanto a relevância que a galera passou a esquecer um pouco dele e, obviamente, focar muito mais no Sasuke, e o Sasuke pegou toda a fama para ele. E por que isso aconteceu? Muitos dizem que é pelo fato do Neji ter sido o rival principal do Sasuke dentro das pesquisas de Naruto, onde Sasuke e Neji rivalizavam pelo mesmo espaço dentro do nosso coraçãozinho. Eu já fiz um vídeo sobre isso, se quiser assiste o vídeo lá, tá muito legal. O link vai estar aqui para vocês. Tudo bem? Ou seja, o Neji até um certo ponto rivalizava com o Sasuke, mesmo tendo poucas habilidades. A partir do momento que o Sasuke começou a crescer demais, eu acho que deveria Kishimoto, se eu não me engano, perdão galera, perdão se eu estiver falando o nome do criador errado. A criatura é Dragon Ball. O Kishimoto, ele deveria ter feito o Neji dominar, dominar elementos, né? Saber usar jutsus elementais para fazer o personagem ficar mais forte, né? Porque da forma que foi feito, ele ficou totalmente de escanteio. Sendo um protagonista, obviamente ele ganhou muito mais habilidades, principalmente essas vindas do Sharingan dele. Então o Sasuke tinha genjutsu, previa movimentos, atestava golpes, copiava golpes dos outros, ele fazia tudo fora as habilidades que ele já tinha. E o Neji só com o punho gentil não conseguiu tancar o Sasuke mais. E para piorar a situação, o Neji dentro da história ele ficou totalmente irrelevante, pois até a luta dele com o Naruto ele tinha muita relevância e até mesmo acrescentava na história de Naruto, enriquecendo a história e sendo um dos pontos importantes do clássico.
O problema é que depois o Neji literalmente não era nem mais figurante, ele nem aparecia quase e nada do que ele fazia impactava em nada na história. Ao contrário do Sasuke, ele foi um dos principais fatores dentro da história de Naruto, obviamente sendo o motivador do Naruto a perseguir o cara até o final do negócio para tentar salvar o amigo. Sasuke foi um dos corpos escolhidos por Orochimaru, um dos principais vilões da história, e simplesmente Sasuke era a reencarnação de Indra. Já a Neji, a única coisa relevante que ele teve dentro da parte Shippuden da história de Naruto foi ter recebido um pau nas costas. Foi empalado por trás gostosamente, morrendo da maneira mais ridícula possível, pois o Neji tinha apenas um único poder, que era a rotação e o punho gentil, e ele morreu por ser inútil e não conseguir usar o único golpe que ele sabia usar na história. Ou seja, Neji foi de um dos personagens mais importantes do clássico, mais famosos e mais relevantes, para um cara que foi levado a jogar no Vasco por ser inútil na única habilidade que ele tinha. Eu sei que muita gente vai dizer, não, mas ele estava cansado, ele usou muitos poderes. Pior que ele falando dessa forma faz sentido, né? É isso aí mesmo. Dele, lá. Eu sei, Kishimoto deu essa desculpa, ele mostrou pra gente isso. O ponto é que se tu for pensar na questão lógica da história, Neji só treinou um único golpe a vida inteira. Ele não usava elemento, ele não usava... Verdade, ele só treinou um único golpe e se aprimorou o máximo no que podia, mas isso não levou, ele teve um legal que ele não conseguiu mais avançar. Ele parou, não conseguiu mais avançar. Se ele tivesse focado em aprender elementos, ele teria conseguido evoluir mais. Continuar evoluindo, no caso, né? Nada, ele apenas usava rotação e o punho gentil. E ironicamente, ele ser levado por Vasco por não conseguir fazer esse golpe é no mínimo engraçado. Onde o legado que ficou dos dois personagens é: o Sasuke se tornou o Hokage das Sombras, o cara que protege a Vila da Folha das Sombras. Hoje em dia já não tanto mais, porque ele virou uma árvore, né? Mas o Neji, pior do que isso, o legado do Neji foi ter se sacrificado, sim, para salvar o protagonista e a mulher do protagonista, sua prima. A questão é que ele parou lá e nunca mais prestou pra nada. Enquanto o Sasuke ainda demorou um pouquinho para ser esquecido, onde em Boruto ele virou uma árvore e agora não faz mais nada a não ser aparecer em flashback. E apesar do Neji ter se sacrificado e o sacrifício dele ter sim um simbolismo, onde com a morte dele ele conseguiu alcançar a liberdade que ele sempre sonhou e quis desde pequeno, e ele sabia que essa liberdade só viria através do Vasco, que é uma coisa que não faz muito sentido, mas para ele fazia naquele momento por causa do selo amaldiçoado que ele tinha. Aquilo incomodava o Neji a vida inteira. E isso meio que ficou claro na obra de Naruto, que o selo amaldiçoado do Neji incomodava ele e meio que fazia ele se sentir preso, ou seja, ele estava engaiolado. E o Vasco liberou ele, beleza. Tudo bem. O legado que eles deixaram é que Sasuke representa o fardo e o ódio e a redenção, enquanto o Neji simboliza a superação do destino. E ambos foram gênios que impactaram a obra em seus devidos momentos, um em cada ponta da obra, mas que tiveram caminhos totalmente diferentes, apesar de que no início de Naruto clássico, sim, ambos disputavam o mesmo lugar dentro da obra. O cara do Dojutsu, um ser amaldiçoado e vindo de um clã foda. Pra mim, o Neji poderia ter sido muito mais aproveitado se o Kishimoto tivesse feito ele utilizar jutsus elementais desde o começo da história, fazendo ele ser muito mais poderoso e assim fazendo ele ser mais relevante. Mas... Ai. Triste. Infelizmente o personagem foi descartado e é isso aí. Mas qual a tua opinião? Deixa nos comentários, beijinho e até o próximo vídeo. É isso aí. Eita. Falta o limite. É isso aí, galera. O vídeo foi esse e falou.